Olá, queridos irmãos, que sobre todos estejam as mais ricas e poderosas bênçãos do Senhor, sobre sua casa, sobre sua família, sobre sua saúde, que nesse tempo você se mantenha longe de tudo aquilo que possa lhe ser prejudicial. E nós, daqui desse lado de cá, vamos trabalhando para que você continue tendo aquilo que você tem indo ao templo, não é? São umas lições da EBD, não é? As coisas que você precisa saber, isso você não vai deixar de ficar sabendo. Muito bem, nós estamos gravando esse vídeo por orientação, não que eles estão orientados a gravar vídeos, mas aproveitando essa orientação da Convenção Batista Brasileira, também da Convenção Batista Fluminense, da nossa associação e na ponta da linha as igrejas dos pastores, nesse tempo não nos expormos ao perigo que está rondando aí, esse vírus. E aí, por conta disso, nós estamos gravando a lição de hoje, que é a lição de número 12, para que você de casa possa acompanhar pelo seu WhatsApp, pelo Facebook, e possa, talvez, assim, ser facilitado, não sei, a ideia aqui é essa mesmo, facilitar o entendimento, mas também você possa descobrir até mais coisas, né? Aprender mais do que o que a gente vai passar aqui. Isso é possível, mas o importante é que a gente continue com as nossas atividades, ainda que à distância, mas, afinal de contas, o que fechou foi o templo. Os templos fecharam. A Igreja de Cristo não fechou, porque ela não fecha nunca. A Igreja de Cristo somos nós estamos vivos, somos o organismo vivo que é a Igreja de Cristo. Portanto, vamos então dar início à nossa lição, cujo tema é o risco da depressão por conta das tribulações, e tem como pano de fundo, né, como texto base, o versículo 4, no capítulo 4, versículo 8 da segunda carta aos Coríntios, né, que diz o seguinte: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Esse texto mostra justamente a vida de Paulo, não é? As coisas, parte das coisas que aconteceram e aconteciam com ele, as tribulações de um lado e do outro lado a proteção divina. Impressionante isso. A gente vê que ele, no versículo 9, no 10, ele vai falando das coisas que acontecem, mas ao mesmo tempo que ele cita um problema, uma tribulação, uma perseguição, ele cita do outro lado, em paralelo, não é? Ou em contrapartida, como se queira, ele cita a providência divina. Isso é maravilhoso. Isso pode acontecer conosco, ou melhor, isso vai acontecer conosco. Basta que estejamos firmes com o Senhor. Na nossa prática de vida, esteja incluído um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo com o Senhor, de busca de orientações, de instruções para o nosso crescimento. E é evidente que se assim procedermos, o Senhor jamais nos desprezará. Mesmo que não procedamos assim, teremos problemas seríssimos, mas sabemos que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nunca nos desprezou e jamais nos desprezará. A diferença é que quando nós estamos num relacionamento íntimo com Deus, nós entendemos e vemos o seu agir. Ao contrário de quem está distante, que muitas vezes considera que foi mérito seu ou acaso, enfim, não considera a ação de Deus. Mas nós não somos assim. Muito bem. O texto primeiro aqui, que é o comentário inicial, diz assim: muitas pessoas pensam que tornar-se um cristão significa estar livre de angústias e sofrimentos. Isso nunca foi e nunca será verdade. Ainda que alguns segmentos evangélicos, preste atenção nisso, insistam em afirmar que um cristão verdadeiro não pode conhecer um sofrimento pelo fato de ser filho de Deus, e se o conhece é por conta de pecados ocultos, sabemos bem que, lidando honestamente sobre esse assunto,
Nem mesmo Cristo nos disse que jamais não sofreríamos isso. Ou melhor, jamais ele disse que ele nunca nos disse que jamais sofreríamos. Pelo contrário, ele nos disse: no mundo vocês terão aflições. É preciso ter muito cuidado com esses discursos que são falsos, na verdade. São discursos falsos, discursos de más interpretações, ou de interpretações, eu não vou dizer aqui que sejam com esse fim, ou com fim, qualquer que seja, apenas são más interpretações. Eu entendo que, para nós, crentes, o que nós precisamos é entender que temos como passar por esses problemas, porque certamente eles virão. As atribulações virão, as dificuldades virão. Quem nunca passou por uma tristeza na vida? Quem nunca, por exemplo, perdeu um ente querido? Quem nunca, por exemplo, teve uma decepção com um amigo, com um irmão, com um parente, na família? Todos nós temos problemas. Portanto, não estamos livres de tudo isso. E aí continua: estamos sim sujeitos a todo tipo de sofrimento, é o que eu acabei de falar, a todo tipo de sofrimento que se possa imaginar: doenças, morte de pessoas queridas, depressão, acidente, desemprego, perseguição. Tudo isso pode acontecer conosco, por que não? O cristão não está livre de absolutamente nada disso. O próprio apóstolo Paulo também passou por momentos angustiantes e de grandes tristezas. Sabemos através de suas cartas que sua caminhada não foi nada fácil. É isso. Então, nós precisamos ter essa convicção, essa consciência, essa convicção. Não, problemas virão. Não importa. Pode ser uma gripe, pode ser uma dor de cabeça, pode ser um esbarrão de alguém, um acidente, tropeçou, caiu, machucou o joelho, o cotovelo. Problemas virão. A grande notícia é: eles virão, mas eu tenho em quem confiar para me fazer sair de todos eles, para não deixar que eles tomem conta de mim. Essa é a boa notícia. Muito bem. E aí, vamos agora para o primeiro tópico, que pergunta, na verdade: é possível ter uma vida sem tribulações? Já vimos que não, mas vamos ver aqui por dentro algumas coisas que nos fazem entender isso melhor. Por mais que sejamos alguém como o próprio Paulo, um homem dedicado no seu chamado, santificado, procurando viver para a glória de Deus, perseguido por sua fé, alguém com plenas condições de dizer para outros que o sigam, que o imitem, uma pessoa separada por Deus para levar o Evangelho a muitos países e a milhares de pessoas, ainda que sejamos alguém assim, que tenhamos esse currículo, não estaremos livres das aflições e tribulações deste mundo. Uma coisa não impede a outra. Assim como Cristo não esteve livre de sofrimentos. Cristo não esteve livre, ele sofreu. Paulo sabia disso, por isso não o vemos reclamando de suas adversidades. Muito menos o vemos prometendo aos outros uma vida sem tristeza, sem tempestades ou angústia. Não é isso que nós vemos. E aí, a gente vai entender que não importa quem nós somos, não importa o que nós fazemos na nossa vida, seja secular ou seja na igreja, não importa. Não importa se temos algum cargo de importância ou função relevante na igreja, não importa. Todos passamos por momentos angustiantes, de dor, de sofrimentos. Disto ninguém está livre. Isso é certo. Todos nós teremos momentos de dificuldade na nossa vida. A questão é: como é que o enfrentaremos? Como é que os enfrentaremos? Baseado em quem? Ou seja, baseado em quem está a nossa segurança, a nossa esperança? Essa é a questão. Paulo pregou a verdade e isso lhe trouxe muitos problemas. Há momentos, inclusive, em que ele afirma
que no seu caso o morrer seria lucro, mas que enquanto estivesse vivo, seu viver seria Cristo. Aqui está alguém com uma convicção missionária impressionante. Mesmo passando as atribulações, os problemas que ele estava passando, ele tinha muitas vezes o desejo de morrer, não é? Mas ele tinha uma força interior muito maior que dizia que enquanto eu estiver vivo, a minha vida será para Cristo, para a causa do Evangelho. Isso é maravilhoso. Em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, Paulo afirma que em sua caminhada neste mundo passou por muitas tribulações e provações. Todos nós temos um chamado, todos nós, todo crente, todo aquele que um dia entregou sua vida a Cristo, todo aquele que um dia confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Todos nós temos um chamado para uma missão, todos nós. O que na verdade nós precisamos entender é que precisamos enxergar a nossa missão não a partir daquilo que nós achamos que somos capazes de fazer, mas a partir de uma visão de servo de Deus. Enxergar a nossa missão como servo de Deus, não como alguém capacitado, preparado, condicionado a fazer isso ou aquilo. Não, precisamos enxergar a nossa missão como servo de Deus, com o olhar de um servo de Deus, alguém que se humilha a Deus, para que Ele lhe ensine, para que Ele lhe dê as ferramentas, para que Ele lhe conduza em tudo que tiver que ser feito. Era assim que Paulo agia. Mesmo que ele sofresse tudo o que ele estava sofrendo, a missão dele, o foco dele era levar a cabo aquilo que lhe fora confiado, que era a missão de anunciar o Evangelho. É assim que nós temos que ser, irmãos. E hoje, em muitas situações, a gente vê pessoas desistindo tão fácil da sua missão, do seu chamado, pessoas que, por razões, às vezes, que não têm nenhuma relevância, abandonam tudo, saem da igreja, vão para o mundo. Isso é triste, isso é muito triste. É evidente que, a partir daí, precisamos nos empenhar. Com esta visão, precisamos nos empenhar para cumprir a nossa missão, não da maneira como nós achamos que sabemos, mas em conformidade com aquilo que o Senhor nos orienta, porque só assim é que nós enfrentaremos todas as adversidades que nos surgirem e as derrotaremos, porque não somos nós, mas é o Senhor que nos sustenta, porque Ele, quando nos chama, Ele nos capacita, Ele nos condiciona, não é, a enfrentar adversidades, mas também nos capacita, nos condiciona a cumprirmos a missão, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Muito bem, e aí o texto bíblico, né, que é o que está lá em 2 Coríntios 4, vai de 8 a 10, diz assim: o fato é que em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Veja que tem o sofrimento, mas tem a ação de Deus, a ação divina. Somos angustiados, somos atribulados, mas não somos angustiados. Somos perplexos, porém não desanimados, ou seja, vemos coisas terríveis, mas isso não nos desanima. Somos perseguidos, porém não desamparados. Sofremos todo tipo de perseguição, mas em todas elas presenciamos, sentimos o amparo de Deus. Somos abatidos. Como abatido? Preso, apedrejado, esbofeteado, chicoteado. Isso tudo faz parte dessa palavra abatido, mas não somos destruídos. Ou seja, mesmo que eu seja chicoteado, chutado, não importa, apedrejado, o que for, não sou destruído, jamais serei destruído. Coisa linda. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, ou seja, o sacrifício da cruz está presente na minha vida, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, no meu corpo. Ou seja, é essa convicção de que Ele morreu por mim, não é?
é que me faz ter vida. E não somente a vida aqui, mas a vida também eterna. Então, observa que a lição que Paulo nos dá aqui é uma lição de coragem, sabe? De pouco caso para aquilo que vem como problema e de total atenção, foco total no cumprimento da missão. Isso é maravilhoso. Muito bem. Precisamos fazer este destaque do texto que diz: em tudo somos atribulados. Atribulado, como a gente sabe, é um estado em que a pessoa se encontra completamente perturbado. Eu vou até puxar aqui no computador a questão de atribulação. Eu estou com o computador ligado aqui para ir me ajudando aqui nas minhas dúvidas. E diz assim, o que significa atribulação: sofrimento moral, aflição, mortificação, acontecimento desagradável, penoso, agrura, adversidade. No dicionário Dício, que é um dicionário que eu gosto muito, ele diz assim: circunstância desagradável, aflição, tormento, adversidade, tristeza, aborrecimento por causa de um dissabor, por causa de um desgosto, por causa de uma dor, infelicidade, amargura. Veja que as atribulações por que Paulo passava eram originadas, segundo o comentário, pelo fato de essa igreja de Corinto, igreja de Corinto, onde estavam os coríntios, eles agora começaram a duvidar do ministério de Paulo. Eles, pelo fato de ele não ter sido um dos 12 apóstolos e também não ter andado com Cristo, eles agora, alguns, pelo menos comentários dizem isso, e eu busquei essa informação no Instituto Cristão de Pesquisa, em que eles achavam que ele estava ali defendendo seus próprios interesses. Não era exatamente o evangelho que ele estava pregando. Por isso que surge outro evangelho, por isso que surge um outro Espírito Santo, por isso que surge um outro Jesus, porque eles agora passaram a duvidar que Paulo estivesse ali verdadeiramente cumprindo a missão de Cristo. Na verdade, ele estava ali defendendo os interesses pessoais dele. Por isso que ele se sente tão atribulado, tão angustiado, sofrendo tanto, em função dessa situação que ele enfrentava. Esse estado é característico de pessoas que precisam desesperadamente de socorro externo, ou seja, o estado de atribulação, quando a pessoa se encontra em atribulação, é uma situação em que a pessoa necessita desesperadamente de um socorro, de alguém que o ajude, que o ampare, que o tire dali, não é? É como se ele estivesse dentro de um grande poço, não é? Angustiado por não ver saída, e alguém vai lá e socorre, tira, joga lá uma corda e o tira de lá. Mas existe algo digno de muita atenção, é que toda tribulação que cerca os cristãos, isso aqui é muito interessante, porque é difícil de acontecer, mas é uma coisa que precisa bater na nossa mente. É que toda tribulação que cerca os cristãos não haveria de necessariamente gerar neles angústia. Mas eu estou atribulado, como é que eu não vou ficar angustiado? Isso é estranho, humanamente falando. Problemas geram angústia, como as tribulações sofridas pelos cristãos não gerariam angústia em suas almas? É uma pergunta. Ele sugere essa dificuldade, que a pessoa está atribulada, de não deixar que isso gere angústia, mas depois ele faz a pergunta: como fazer isso? Aí, lá embaixo, seguindo nesse parágrafo seguinte, lá na linha quando diz Deus nos fez assim, eu vou ler esse trecho assim: Deus nos fez assim. Isso vale quando ficamos sabendo ou mesmo nos lembramos de algo que nos sucederá no futuro e que não temos controle nem domínio. Ou seja, toda vez que nós temos uma má notícia, toda vez que nós temos um dissabor na vida, um desgosto na vida, nós nos entristecemos.
Em alguns casos nos angustiamos, mas com certeza nós ficamos atribulados. Tem gente, por exemplo, que quando tem uma notícia ruim, ele não quer mais nem comer. Eu já vi casos assim na própria família. Não quero comer, não dorme, fica aquela coisa, fica martelando. Isso é perigoso, não é? Enfim, vamos lá, vamos ler de novo o texto. Deus nos fez assim. Isso vale quando ficamos sabendo, ou mesmo nos lembramos, de algo que nos sucederá no futuro e que não temos controle nem domínio. Em tais situações, somos naturalmente tomados por ansiedade e angústia. É isso. Não tem como fugir disso. Não tem. É uma coisa natural, que nos acontece de forma natural. Mas ele diz aqui, a grande questão é que essa ansiedade não pode ser duradoura. Opa, ele começa a mostrar a solução. Quando estamos bem e temos comunhão com o Espírito Santo de Deus, passados os momentos iniciais, ela é retirada de nós. Aí está a solução do problema, para a angústia não tomar conta de nós. A má notícia veio, o problema veio sim. Ficamos sabendo? Sim. Mas, dada a nossa proximidade de Deus, a nossa vida com Deus, isso só permanece na nossa mente, só nos perturba por um momento, por um instante. Logo aquilo deixa de existir como forma de tormento na nossa vida. Aquilo continua existindo como se fosse uma cicatriz, não é? Cicatriz está aqui, mas não dói. O que doer era a ferida que existia. Assim é. O problema vem, você tem a má notícia, que ele sofre o impacto, mas quando você está próximo de Deus, convivendo com Deus, o Espírito está agindo na sua vida, aquilo só te impacta por um momento, não toma conta da sua vida. Aquilo não vai tomar conta da sua vida. É isso que ele diz aqui. A grande questão é que essa ansiedade não pode ser duradoura. Quando estamos bem e temos comunhão com o Espírito Santo de Deus, passados os momentos iniciais, ela é retirada de nós. Nossas mentes e almas são tomadas por uma paz que ninguém compreende e nem é capaz de explicar. Eu posso citar o meu problema quando eu tive esse problema, essa doença, Guillain-Barré. E no primeiro momento eu fiquei sem entender, mas depois eu comecei entendendo que havia alguma coisa por trás disso para tentar me destruir. Mas isso não me gerava medo, pelo contrário, isso me gerou uma segurança, uma paz interior que eu não sei explicar. Não sei, o fato é que eu não tinha medo, não estava apavorado, não vivia angustiado, não estava atribulado, não estava em sofrimento, não, apenas eu me via sentado naquela cadeira de rodas ou naquele sofá onde eu estivesse, paralisado, mas aquilo não me causava nenhum tipo de dano, a não ser o físico de não poder andar, sair e tal. Não, eu estava tranquilo, porque eu sabia que tinha alguém que estava me sustentando. Eu ainda não entendia quem era, mas eu sabia que tinha. Havia uma segurança muito grande, como há até hoje na minha vida. Graças a Deus, eu tenho uma segurança muito grande, porque eu sei que Ele me sustenta, Ele me guarda, Ele me protege. Isso precisa estar na nossa vida todo o tempo. Essa paz vem de Deus e guarda o ser humano de pecar e adoecer em consequência da ansiedade ou da angústia. Paz que vem do Senhor. Em vários momentos, Paulo recorda seus leitores acerca dessa paz. Sentimos que esteve presente na vida dele em muitos momentos. Mesmo ciente da presença dessas tribulações em sua vida, Paulo deixa claro que nunca se sentiu destruído, desanimado ou desamparado. Era o meu caso. E por quê? Porque Paulo se via como um ser humano. Ele chega a se comparar a um vaso de barro, cheio de imperfeições e de rachaduras por conta dos tombos da vida. Ele nos conta de como esse vaso era cheio de um tesouro. Deus era o tesouro que enchia sua vida. E isso fez com que Paulo não se sentisse desamparado,
nem desanimado em meio às provações. Essa é a chave da nossa vitória em relação à depressão que pode vir pelas tribulações. Aqui está. É nos considerarmos dependentes de Deus e buscá-lo sempre. Buscá-lo sempre. Revelar para ele, embora ele saiba, mas revelar para ele as nossas fraquezas, para que ele nos ajude e nos conduza e nos sustente. Essa tem que ser a nossa prática de vida. Sabemos que mais cedo ou mais tarde sofreremos algum tipo de aborrecimento por um dissabor, por um desgosto. Isso nos trará um sentimento de infelicidade. Só que isso não pode se transformar em sofrimento constante, que significa angústia ou estado de ansiedade. Ansiedade é o grande mal-estar físico e psiquiátrico, é uma aflição, é uma agonia. Essa receita que Paulo nos dá aqui, de ser um vaso imperfeito, rachado, mas um vaso cheio de tesouro, cheio de um tesouro, cheio de Deus, deve ser a nossa prática de vida. Mesmo que a ansiedade venha, ela não toma espaço. A angústia veio, não tomou espaço. A tribulação veio, sim, veio, mas ela não me fez parar, não me fez desistir, não me destruiu. Essa tem que ser a nossa prática de vida. No início de sua segunda carta aos Coríntios, ele nos fala de um momento de grande sofrimento e da lição que esse episódio lhe trouxe. Ele chega ao ponto de se desesperar. Exatamente em função daquilo que eu falei. Havia os irmãos, segundo essa pesquisa, havia os irmãos, os membros lá da igreja, que agora começaram a entender que ele tinha outros propósitos, que ele tinha outros interesses, pelo fato de ele não ter participado dos 12, nem ter andado com Jesus, não é? Enquanto ele esteve aqui. Isso naturalmente causou uma profunda angústia, uma profunda tristeza, um sentimento de felicidade muito grande no apóstolo Paulo. Mas ele não desistia, como ele relata lá no versículo 8 do capítulo 4. E ele diz aqui: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreviveu na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Lá quando Ananias é orientado a ir ter com Paulo, o próprio Jesus fala lá em Atos, no capítulo 9, nos versículos 15 e 16, ele diz assim, Atos, capítulo 9, versículos 15 e 16, assim, eu estou aqui olhando claro. Atos, capítulo 9, versículos 15 e 16, assim. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. 16. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Ou seja, Paulo sabia que essas coisas que lhe aconteciam não eram coisas do acaso, já estavam embutidas na sua missão. Logo, ele tinha a convicção de que se o Senhor lhe deu essa missão, e ele já o tinha sustentado em outras ocasiões, essas também ele com certeza iria sustentá-lo. Portanto, esse recado para nós é muito interessante, porque tem gente existem pessoas no nosso meio que ainda vivem uma fé um pouco imatura, tem medo, tem receio, não gostam de fazer isso, não gostam de fazer aquilo, e muitas vezes se prendem de viver um evangelho pleno, exatamente por conta
do medo por conta dessa falta de intimidade com Deus. E, na verdade, a receita é outra, é intimidade com Deus para experimentar a sua paz, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, a sua proteção. Muito bom isso. Seguindo, agora lá no outro parágrafo. Precisamos lembrar que Paulo não foi o único servo do Senhor a passar situações assim. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, muitas pessoas tementes a Deus também enfrentaram desencorajamento e desespero. Todavia, todas conheceram o outro lado do desespero, que é a paz que só vem de Deus. A paz que só Deus pode dar. Ou seja, depois do desespero, a situação veio, complicou, depois vem a paz do Senhor. A paz que excede a todo entendimento. Eu estou falando que eu passei por isso. Isso é maravilhoso. No outro parágrafo seguinte, diz assim: durante todo o tempo ele estava às voltas com prisões, surras, calúnias, perseguições e abandonos, além de ser alguém ferido por amigos na própria alma, abandonado por vários deles. Foi um homem justo e correto que muitas vezes se viu preso impropriamente. Não raro, suas prisões aconteciam logo após surras, nudez e xingamentos. Tudo isso porque ele estava fazendo a vontade de Deus, cumprindo a sua missão que Deus lhe dera, missão que lhe foi dada. E, como se diz hoje no meio militar, missão dada é missão cumprida. E ele estava cumprindo essa missão. E ele cumpriu. Mesmo que ele tenha sofrido o que ele sofreu, ele não abandonou a missão. Ele não deixou de levar avante aquilo que lhe fora entregue. Como eu disse lá em Atos, fala exatamente sobre aquilo que já estava implícito na sua missão, que era o sofrimento pelos quais ele passaria. Mas ele não tirou o foco, mesmo sofrendo tudo isso. O foco do apóstolo Paulo, na verdade, ele não dava importância aos sofrimentos. A importância dele era no cumprimento da sua missão. E isso tudo a gente vê como uma injeção de ânimo na nossa vida hoje, como missionários que somos desse tempo, os missionários desse tempo, pessoas que, lavadas e remidas no sangue de Jesus, precisamos continuar com essa obra da qual fez parte Paulo, iniciada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus, e sendo continuada por tantos homens e mulheres de Deus, e que chegou no nosso tempo, e que também precisamos nós dar continuidade.